paz do Senhor Jesus, hora do nosso maná de hoje. E eu vou deixar alguns versículos para a sua meditação em 2 capítulo 4, a partir do versículo 32, que diz assim: Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com olhos, mãos com mãos, enquanto se debruçava sobre ele, e o corpo do menino ia se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e o mandou chamar a sunamita, e ele obedeceu. Quando ele chegou, Eliseu disse: Pegue seu filho. Ela entrou, prostrou-se aos pés, curvando-se até o chão. Então pegou o filho e saiu. Amém. Apenas estes versículos, né? O Senhor falava ao meu coração que quando Eliseu chega na casa da sunamita e vê ali o corpo do menino, não é? E a Bíblia está nos dizendo que ele debruçou sobre o menino, deitou-se sobre o menino, boca a boca, olho com olho, mão com mãos, né? Ou seja, eles estavam, né, muito ali completamente encostados, né? Junto, né? Ali o Senhor falava no meu coração que é preciso a gente ser um com o Senhor. Hoje em dia, ali, é preciso termos comunhão, estarmos juntinhos com o Senhor. Veja que ao estar o profeta, né? O profeta fazendo aquele ato profético com aquele menino, o corpo daquele menino aqueceu, né? Ou seja, Deus fez um milagre através desse ato profético, né? Era da vontade do Senhor que aquele menino voltasse a viver através do profeta, né? Hoje nós sabemos que temos que fazer isso, temos que estar juntos, temos que estar em comunhão com Deus, com o Espírito Santo, pois nós sabemos que o Senhor opera grandes maravilhas, não é? Através da comunhão. Um só com Deus, estarmos unidos e fazendo a vontade do Senhor. Não é fazendo a obra do Senhor, fazendo com que do jeito que eu quero, do jeito que você quer, da forma que você imagina, da forma que você pensa. Vamos dar um exemplo. Um levita da casa do Senhor, não é? Ele gosta de cantar, ele ou ela gosta de cantar, e ali o Senhor pede para que ele louve tal hino, e ali ele diz: não, eu não vou fazer isso, eu vou louvar este hino que eu gosto para o Senhor. O Senhor não se agrada de pessoas assim, não é? O Senhor se agrada de que a gente trabalhe para Ele do jeito que Ele quer, né? O Senhor me traz aqui a memória de Noé. Quando Deus disse para que Noé viesse fazer ali uma arca para ele, não é, salvar a Noé e a sua família, o Senhor foi dizendo a Noé como era para ser aquela arca. Ele não fez a arca da forma que ele queria. Então, hoje é conosco. Nós temos que ouvir ao Senhor, nós temos que prestar atenção àquilo que Ele quer que Ele faça, pois Ele é Deus, Ele é o Senhor. Ele que vai direcionando como a gente deve fazer. Ele vai nos ensinando, porque a obra é do Senhor e não nossa. Nós somos servos do Senhor, nós temos que fazer do jeito que o Senhor quer. Nós conhecemos bem essa história da sunamita. Nós sabemos que ela foi à casa do profeta e ali o profeta mandou o seu moço ir lá com o bordão dele, mas nada aconteceu, né? Pois era para o servo do Senhor, o profeta Eliseu, fazer aquele negócio e não o moço, né, que trabalhava ali, que ajudava a Eliseu. Era da forma que Deus queria. Deus não queria que fosse
vamos dizer ali, do jeito que o profeta mandou, do jeito que o profeta indicou, do jeito que o profeta quis fazer. Foi sim uma direção de Deus. Deus queria que aquele menino voltasse à vida através do profeta, pois o profeta, ele era um homem muito obediente ao Senhor. E talvez aquele moço não trilhasse tanto o caminho da obediência, não é mesmo? Mas na frente a gente vai ver, conhecer bem aquele jovem que ajudava a Eliseu, né? Na história de Naamã, a gente vai conhecer bem quem era ele. E aqui nessa história a gente vê alguma coisa sobre este jovem, né? Ele presta bem atenção nas coisas, né? Ele observa que a sunamita, o marido dela era avançado, não é? E a gente vê que ele observa coisas que o profeta não tinha muito tempo para observar, né? Então, meus irmãos, o Senhor, ele quer que a gente tenha comunhão com ele, que a gente seja um com Deus, não é? A gente tenha aliança com Deus, a gente tenha comunhão, a gente aprenda em nome do Senhor Jesus a obedecer. Porque quando nós estamos obedecendo ao Senhor, as coisas começam a fluir no tempo do Senhor, né? Se você é uma pessoa obediente e as coisas não têm ainda fluído na sua vida, não tem começado a fluir, continue no caminho da obediência, continue esperando por Deus, continue deixando que Deus venha dirigir a sua vida, a obra dele, faça a obra do Senhor conforme o Senhor se agrada e não do jeito que você quer, né? Seja um com Deus, assim como foi este profeta Eliseu, quando ele se uniu ali, quando ele esquentou ali o corpo daquele menino, o Senhor Jesus trouxe a vida. Foi do querer de Deus que aquele menino voltasse à vida daquela forma, não é? E não da forma que o profeta inicialmente indicou, dizendo ao moço, vá lá com o meu bordão, não é? Não é do jeito que a gente quer. Não é do jeito, às vezes o Senhor diz, olha, faça assim, assim, assim. Aí a gente vai e diz, não, isso é coisa da minha cabeça, isso eu vou fazer assim. Aí a gente já vai tomando outro rumo, que não é do jeito que Deus queria, né? O Senhor me faz lembrar também de Saul, quando Deus mandou que Saul matasse todo aquele povo, né? Ali, se não me falha a memória, agora eu não lembro, não é? Mas Saul foi um homem desobediente, ele não matou todos, ele deixou que o rei ficasse vivo e não matou ali os bichos que Deus tinha mandado matar, todos que morassem ali naquele lugar. E o rei Saul não fez do jeito que Deus queria, não é? E ali o Senhor não se agradou dele. O Senhor não gosta de pessoas desobedientes que não seguem a risca, não é? Como Deus faz, como Deus quer que a gente faça, né? O Senhor deu o exemplo de Noé, que fez conforme o Senhor queria, não é? O Senhor também nos dá o exemplo de Abraão, quando Deus diz assim, pega o seu filho, o seu único filho e faça um holocausto. Leve o seu filho para onde eu vou te direcionar e lá faça um holocausto para mim. Né? E ele, sem entender nada, mesmo assim ele obedeceu, não é? E o Senhor trouxe também o exemplo de Saul, daquele que não obedeceu ao Senhor. E o Senhor não se agradou em nada, não teve êxito em nada, aquele rei Saul, não é mesmo? Então que a gente obedeça, que a gente seja fiel ao Senhor, mesmo sem entender. Que o Espírito Santo do Senhor Jesus fale muito, muito mais no seu coração. Amém.